pessoal, é uma satisfação grande, né? A gente está aqui agora com o segundo vídeo dessa série de 21 vídeos falando de contabilidade para pequenas empresas, e é uma alegria enorme estarmos realizando isso. Primeiro, minha própria experiência como professor, depois de 35 anos de professor de contabilidade, eu ter este privilégio de estar fazendo uma devolutiva àqueles que foram meus alunos, que vão querer assistir o canal do professor CR, e também para aquelas pessoas que não tiveram, que eu não tive, na verdade, a oportunidade de tê-las como um aluno, mas ter acesso a essa informação que estou fazendo com muito carinho. Eu quero dizer a vocês que estou muito satisfeito de estar fazendo isso. Existe uma alegria enorme em nosso coração de estar compartilhando essas nossas ideias, e pediria muito para vocês, aqueles que assistirem essas aulas, gostarem, compartilhem com o outro. Eu vou ficar muito feliz de que as pessoas possam estar aprendendo, discutindo. E hoje esse vídeo, essa aula número 2 é fantástica, porque ela vai trabalhar com contabilidade na gestão dos negócios. Tenho defendido muito que a contabilidade ela precisa estar presente na tomada de decisões do negócio, gerando essas informações para tomar decisões. Então, é essa nossa conversa que vamos ter aqui nesse momento. Quero muito que vocês acompanhem e que a gente possa desenvolver bem legal esse momento entre nós, né? Então, eu queria dizer mais ou menos a vocês assim, como é que está esse conteúdo que estamos trabalhando, né? O que iremos tratar nesta aula 2. Quero trabalhar um pouco contabilidade, trabalhar um pouco gestão, depois a visão panorâmica da contabilidade na gestão, né? Contar um pouco para vocês isso, e a importância da contabilidade para o negócio. Então, é isso que nós vamos tratar nesta aula 2 com vocês. Primeiro assim, contabilidade, depois gestão. A gente tem muitas discussões a respeito se contabilidade é ciência, é semiciência, que se vai considerar, por quê, ficou muito técnica. Outro dia eu li um texto dizendo contabilidade, arte, técnica, ciência ou bruxaria. É da Idade Média lá, da ideia dos bruxos. Enfim, eu acredito muito que a contabilidade é uma ciência porque tem parâmetro para ser considerado ciência, né? Tem objeto próprio, tem teorias, tem as técnicas, tem método de estudo, é um conhecimento milenar. Então, é a ciência da riqueza patrimonial. Então, é com a contabilidade que a gente vai tomar esse cuidado no equilíbrio do patrimônio. Ela fornece conhecimento, na verdade, verdadeiro. A gente diz que são conhecimentos sistemáticos, porque existe um ordenamento desse conhecimento. Ele é verificável, eu posso verificar, eu posso testar, e ele é também falível, né? Porque se você entender que não existe verdade absoluta na ciência, a ciência é relativa. O que é verdade hoje pode não ser amanhã, não é? Então a gente pode descobrir uma coisa, depois aquilo já não é mais daquela maneira, eu construí uma outra possibilidade. Então a ciência se faz assim. Então contabilidade, como toda e qualquer ciência, e não trabalha com suposições, ela vai testando, ela vai verificando, ela vai buscando erros e acertos. Então a contabilidade tem sido fortemente isso, e o seu desenvolvimento, o desenvolvimento desta ciência, ela se dá com formulação de hipóteses, construção de teorias, que permite prever e explicar os fenômenos do patrimônio. Então, o patrimônio é explicado nessa relação. Então, entendido contabilidade como a ciência da riqueza patrimonial. Contabilidade é a ciência que gera informações também, como toda e qualquer ciência gera informações, mas nós geramos informações contábeis úteis para a tomada de decisão. Então, fazer o elo entre a contabilidade e a gestão é importantíssimo.
Vou dizer uma coisa a vocês sem medo de errar. Desconheço um bom gestor que não saiba contabilidade. Eu não estou falando de fazer lançamentos contábeis. Eu estou me referindo a controle. Ninguém pode gerir sem dados. Ninguém pode gerir sem controle, não é verdade? Então, o controle é fundamental. E quem gera essas informações é a contabilidade. Aí eu vou para o conceito de gestão. Do latim gestio, o conceito de gestão refere à ação e ao efeito de gerir, de administrar. O que é gerir? Gerir consiste em realizar diligências que conduzem à realização de um negócio ou de um desejo qualquer, né? Realizar diligência, eu vou gerir aquilo. O que é administrar, por outro lado, consiste em governar. Então, quando eu administro, eu estou dirigindo, eu estou ordenando, eu estou organizando. Quando eu estou gerindo as coisas, eu estou realizando diligência na realização de um negócio. Eu estou na gestão desse negócio. Então, eu estou gerindo aquilo naquele momento. E quando eu administro, eu estou governando, eu estou dirigindo, estou ordenando. Então, a contabilidade e a gestão, elas andam juntas, porque não dá para gerir, não dá para governar, não dá para dirigir, não dá para ordenar as coisas sem controle. Então, uma empresa, ela precisa ter esse controle. E os controles, principalmente os controles financeiros, a contabilidade ela vai dar norte para seguir, né, nessa possibilidade. Então a gente vê aí duas imagens, né? Eu poderia trabalhar com vocês um pouco essas imagens, dizendo assim, tem imagem que reporta a um profissional da contabilidade, uma imagem que reporta a alguém ali apresentando dados numa reunião, uma equipe, apresentando dados concretos, estatísticos, números, para que o outro possa tomar a decisão. Então, essas informações são geradas pela contabilidade. Aí, por outro lado, tem ali um papel da identificação de uma gestão de uma forma sistêmica. As coisas são interligadas. Eu digo que o bom gestor ele precisa ter uma visão holística do processo. E o que é uma visão holística, professor CR? Aí a visão holística, holos quer dizer todo. Então, uma visão do todo. Eu não posso ter como gestor só uma visão de partes. Eu preciso ter uma visão sistêmica do todo, como ela funciona. E esse todo, eu preciso buscar informação na contabilidade que vai gerar esses dados para que eu possa tomar a decisão. Quer dizer, há um ganho nesse processo, né? Até aí tudo bem? Está fazendo sentido para vocês contabilidade e gestão? Espero que esteja fazendo sentido, né? Porque é importante a gente compreender o valor que isso tem. Mas eu não poderia deixar, né? Como historiador, escrevi um livro História do Pensamento Contábil. Eu tenho que fazer uma retrospectiva histórica da contabilidade de forma evolutiva até a gente compreender como ela sempre teve o viés para controle. A contabilidade sempre foi voltada para isso. Dessa primeira imagem que vocês estão vendo aí, inclusive, essa imagem foi extraída de Serra da Capivara, no Piauí, né? E lá demonstra assim os riscos. Levanta-se a hipótese, possivelmente antes da vinda dos portugueses para o Brasil, e já existia ali controles. Tudo faz crer que, pela arqueologia da contabilidade, identificava que esses riscos, que a gente chama de sulcos da rocha, ele estava contando e controlando o estoque. Quando era grosso, estava controlando a entrada, quando eram riscos finos, a saída. E as imagens que vocês estão vendo aí de possíveis animais eram os controles que ele fazia dos seus estoques para identificar aquilo que eles tinham, né? Aí você vê de forma muito evidente o registro contábil que a gente diz de forma pictográfica. No início ele era mnemônico. O que é que eu estou dizendo com isso? Você memorizava controles, né? Eu tinha tantos bens, vendi tanto, somente na época do comércio de escambo. Mas quando veio a ideia pictográfica, começaram a fazer os registros. Até foram evoluindo, o surgimento da moeda. Lógico que eu estou fazendo de uma forma muito rápida para vocês essa retrospectiva, para vocês entenderem que a contabilidade, eu brinco, gente, eu digo assim, a contabilidade nasceu no Éden. Deus disse a Adão, Adão,
não coma deste fruto. Deus estava dizendo a Adão, Adão, controla o seu estoque. Adão não controlou, deu no que deu, né? Estamos todos aqui. É uma brincadeirinha à parte, mas só para dizer que ela é milenar, né? Ela existe nesse processo de muito tempo. Aí, evoluindo, a gente pode buscar quando já a descoberta da escrita, já se fazendo registros, os romanos mesmo marcaram a história da contabilidade com as suas descobertas. Foram eles, o livro diário, o livro Razão, que nós usamos essa terminologia até hoje, mesmo de forma tecnológica, mas nós usamos até hoje. Antes era manual, ele era chamado de guarda-livros. Então imagine, você escriturava, anotava, depois chegar a momento de você, aí uma máquina de datilografia, depois teve uma máquina de contabilidade. Você veja, gente, quanta evolução foi se passando, e às vezes, em alguns momentos, um espaço muito curto de tempo. Você vê a imagem aí de Luca Pacioli, né, em 1494, quando ele sistematizou o método das partidas dobradas. Quero deixar registrado que ele não é o pai da contabilidade. Quero deixar registrado que não foi ele que inventou o método das partidas dobradas. Desmistificar essa ideia, na verdade, ele sistematizou, ele teve um mérito por ter sistematizado, né? O professor Lopes Sá escreveu um livro falando sobre Luca Pacioli, ele deu o título Mestre do Renascimento, porque na época um filósofo, um matemático, ele no livro dele de matemática, ele fez no capítulo 3º, ele fez dentro do livro dele, um tratado de matemática. No capítulo 3º, ele aborda o método das partidas dobradas e ganhou notoriedade mundial, porque foi na época da descoberta da prensa, e aí teve mais condições de fazer várias cópias e difundir as obras. Aí vocês percebam também uma máquina de contabilidade, imagine como era para fazer o Razão diário. Até vocês estão vendo aí imagens de profissionais já com a boa aparência de indumentárias e tal, que já é esse profissional atual, né? Um profissional altamente tecnológico, um profissional que você não vai pensar em contabilidade sem registro dessas informações de forma séria para a tomada de decisões. Em todas essas épocas, contabilidade estava aí aparecendo como controle do patrimônio. Então, sempre existiu em todas as épocas, tanto na idade primitiva, como a idade moderna, como a idade média, a idade contemporânea. Quer dizer, todos esses momentos, nos dias atuais, a contabilidade sempre foi instrumento de controle. Então, eu queria deixar muito registrado a necessidade da gente compreender contabilidade como controle. Eu não posso compreender contabilidade meramente fazer um registro e gerar um balanço, uma demonstração. Se o outro não entende, você não se comunicou bem, começa a não ter valor. Então você perceba o seguinte, fique ligado, espero que estejam entendendo a nossa fala, a construção que estamos fazendo. A contabilidade começa muito nesse percurso, gente, aconteceu um crescimento do número de usuários interessados pelas informações contábeis. Há um aumento muito grande como contributo para a tomada de alguma decisão na gestão. A contabilidade começa a ser despertada, lá. Essas informações que são geradas vai contribuir para eu tomar decisões. Então, a contabilidade está atrelada a informações que são geradas para contribuir na gestão, para a tomada de decisão. Então, começa um movimento diferente do que estava acostumado. E aí eu preciso, como profissional da contabilidade, fazer uma mudança de mentalidade. Aí eu chamo isso de um mindset de crescimento. Eu não posso ficar com um mindset fixo. Aquela velha história, né? Eu nasci assim, você sempre assim, que a gente brinca que é a síndrome de Gabriela. Desculpe quem esteja ouvindo aí que tem o nome de Gabriela, não tem nada a ver diretamente com você, mas assim, de Gabriela, por cada música eu nasci assim, você sempre assim. Gente, jamais será assim. Então, o profissional da contabilidade precisa mudar a visão tradicional, não tem jeito. Se meu mindset, meu modelo mental, eu continuo com o avanço tecnológico, mas eu continuo com minha mente como se fosse algo que eu estou desprezando esse tecnológico, não vai adiantar. E eu ficar no simples registro contábil,
para uma perspectiva gerencial da informação. Eu preciso sair do mero registro para ir para uma perspectiva gerencial. Eu não posso estar só gerando informação na contabilidade, fazendo o registro, pegando as notas fiscais, lançando lá, gerando um relatório e achar que isso é o trabalho simplesmente do contador. Já era. Hoje se fala muito de contabilidade consultiva, pode dar o nome que quiser, eu não me incomodo com o nome. Pode chamar de contabilidade consultiva, contabilidade de gestão, contabilidade gerencial, contabilidade que você queira chamar. O que eu quero lhe chamar a atenção é os relatórios contábeis, eles devem ser úteis para a tomada de decisões. Essas informações devem ser geradas para contribuir para a gestão. Isso que precisamos ter uma mudança de nossa mentalidade. Então, gerar relatórios. Eu não estou preocupado com tributo. Não estou negando que o profissional não faz tributo, gente. Mas o papel principal de um profissional da contabilidade é fazer contabilidade e não tributo. Tributo ele pode fazer também para contribuir com o trabalho dele lá, porque foi uma atribuição que o governo foi fazendo e modificando, dando responsabilidade ao profissional. Por que eu estou falando isso? Eu vou ter essas nuvens aí para dizer a vocês, olha, o mundo transformou-se e a contabilidade, acompanhando essa evolução, produz, enquanto ramo de conhecimento, informações muito mais céleres e capazes de gerar de maneira tempestiva dados para o gestor tomar as decisões. Então, precisa ser célere. A minha célebre frase, o rápido engorda o ligeiro, não tem tempo nem para mais para devagar. Então, precisa mudar a mentalidade, precisa compreender o valor que essa ciência tem enquanto ramo de conhecimento, contribuindo para que essas informações sejam geradas de forma mais úteis, mais célere para a mudança dessa mentalidade. Aí a gente começa a pensar assim, qual é a importância da contabilidade? Eu disse a vocês desde o início, a contabilidade é uma ciência. Sim, essa é a ciência do bem. Para quê? Capaz de contribuir para o desenvolvimento de uma nação. Gente, acompanhe a lógica. Se eu tenho uma contabilidade, eu, empresa, tenho uma contabilidade sendo muito bem acompanhada, vai contribuir para que essas empresas não quebrem, elas se tornem mais sólidas. E empresas sólidas contribuem para o desenvolvimento econômico de qualquer país. Em síntese, uma empresa próspera, a nação será próspera, porque você vai gerar unidade produtiva, vai gerar riqueza, movimento para o local e para o crescimento do país. Então, e a maioria dessas empresas são pequenas. Eu preciso mostrar a essas empresas o valor que a informação contábil tem para que o negócio dê certo. Muitos empresários, desconhecendo o valor do controle, faz as coisas por sentimento. A gente vai chamar do método feeling, já era. Então eu não posso estar sentindo para fazer um negócio somente. Sinto muito se deu mal. Eu tenho que ter dados, números, e a contabilidade ela vai lhe dar informação até onde você pode ir. Gente, eu tenho experiência prática que eu trabalhei 8 empresas, pequenas empresas que não tinham contabilidade, implantamos um controle contábil durante 1 ano acompanhando essas 8 empresas. Todas tiveram sucesso, porque houve controle. A gente controlou estoque, controlou caixa, controlou seu fluxo para saber quando devia comprar na data certa. Então, isso tudo são coisas importantes. Controle bancário, não misturar a conta da pessoa física com a pessoa jurídica, são coisas importantes que contribuem para o desenvolvimento do negócio. Aí a gente começa a pensar, qual é a importância da contabilidade então? Então, a contabilidade na gestão, qual a importância dela no negócio? Primeiro, ela identifica cenários econômicos. A contabilidade ela precisa estar percebendo o cenário econômico e toda mudança no cenário econômico interfere nos resultados contábeis. Estamos vivendo cenários hoje, né, nesse momento estamos gravando esse vídeo, né, 2020, com o momento aí de pandemia, e isso é um cenário
Quanto trabalho o profissional da contabilidade está exercendo hoje para cumprir as medidas provisórias, para fazer? É cenário. Ela identifica cenário. Então, a contabilidade ela tem essa importância. Ela cria processo para pagamento dos tributos. Então, está negando o valor do tributo. Ela cria os processos. Então, é através da contabilidade, é através do profissional da contabilidade, que as empresas vão organizar para as obrigações acessórias. Ai do governo, se não tivesse contador. Gente, vou propor uma coisa meio maluca, né? Quem sabe? Todos os contadores do Brasil vai ficar 15 dias sem fazer nada. Não vai fazer uma guia. Para pagar tributo nenhum. A obrigação acessória zero. Se fizéssemos isso, o governo ia cair demais a arrecadação dele. É só para sentirmos o valor e a importância que esta ciência tem para esta sociedade. Porque nós criamos os processos para pagamento dos tributos. Então, por isso, a gente precisa até de um reconhecimento dos empresários, da sociedade de uma forma geral, dessa importância, desse valor que essa ciência tem. Outra coisa, ela oportuniza gerar linhas de crédito. Por exemplo, as linhas de crédito do banco, que os bancos vão oferecer, o próprio governo com as medidas que ele cria, precisa de informações contábeis que são geradas pela contabilidade. Então, é importante que essas informações sejam bem feitas para que as empresas possam se desenvolver nessa linha de crédito. Outra coisa importante também que a contabilidade vai proporcionar é direcionar o fluxo de caixa. Nós podemos, através da contabilidade, ela vai gerar informações para ter um bom fluxo. Qual o prazo melhor para eu pagar o que eu comprei? Qual o prazo para eu receber o que eu vendi? Como é que está o meu fluxo econômico? Como é que está o meu fluxo financeiro? O momento que eu desembolso o dinheiro, o momento que há entrada de receita para eu poder movimentar. Como anda meu capital de giro? Quer dizer, são essas coisas que a contabilidade vai gerar informação para que você possa tomar decisões mais balizadas, decisões mais lógicas. Isso é importantíssimo, gente, não é? Apresenta indicadores financeiros, também nós podemos apresentar indicadores. Que indicadores, professor CR? Gente, liquidez, tenho capacidade ou não para pagar o que eu devo? A minha capacidade de curto prazo, de longo prazo, ou de forma imediata, como é que ela está? Como é que está meu endividamento de curto e longo prazo? Como é que está a minha rentabilidade? Então, são informações, indicadores financeiros que, através das demonstrações contábeis, quando ela é feita de forma verdadeira, sincera, refletindo a realidade, ela aparece. Controle estoques. Nós podemos ajudar no controle dos estoques também. É a contabilidade que vai balizar informações para controlar os estoques. Como anda o seu controle do estoque? Já pensou numa compra errada? Vou dar um simples exemplo, acontece muito com o pequeno. Ele se empolga, compra determinado produto, depois não vende, vence, perda de estoque. Ok. Outra realidade, ele compra um produto, vamos levantar uma hipótese, ele compra por 100, aí está vendendo o mesmo produto por 150, se ele quiser repor o estoque daquele produto que ele está vendendo por 150, o mercado está cobrando 200. Ele ainda está achando que está ganhando 50% a mais, porque ele comprou por 100 e está vendendo por 150. Quer dizer, o mercado na reposição não faz mais. Quantas falhas existem dessas? E nós, enquanto profissionais da contabilidade, precisamos ficar atentos, os empresários também, ou aqueles que estejam assistindo esse vídeo, tem que ter cuidado. A gestão é importante. Então, o gestor precisa controlar os estoques. Então, atenção também aos administradores que podem estar assistindo essa nossa fala, mostrando o valor que a contabilidade tem na gestão. É importante compreender esses valores. Uma coisa também de importância, gente, analisa custo e formação de preço. Então, a contabilidade ela pode balizar você dos seus custos. Quais são os custos da empresa, aqueles custos principais. Uma coisa é certa. Nem sempre, na maioria das vezes, você não controla. Não está na sua mão. Se vem do externo, você não consegue controlar. Por exemplo, você não consegue controlar quando vai vender. Você pode saber que vai vender, mas a quantidade fica difícil para você na maioria das vezes. Mas o custo você controla. O custo você consegue controlar e a formação de preço também, né? Você consegue identificar a formação de preço
que é importante também você formar o preço para vender um determinado produto. Outra importância é avaliar os imobilizados da empresa. Então, nós podemos, na contabilidade, avaliar quais são os bens de uso da empresa, os bens tangíveis, os bens palpáveis. Porque às vezes você está com um bem lá que não tem serventia mais nenhuma, ele não gera benefício mais algum e está lá constando no seu imobilizado. De repente, a necessidade de você dar baixa dele. Né? Às vezes você não está registrando uma boa depreciação, por melhor que seja a empresa. Eu não estou falando, estamos trabalhando aqui com uma pequena empresa. Então, a pequena empresa também tem seus imobilizados, por que não? E ela precisa depreciar, há um desgaste também. Outra coisa que é importante da contabilidade, às vezes é difícil chegar a um valor, é valorar os intangíveis. Hoje você perceba que a maioria das empresas que estão no topo do mercado hoje, de bolsa de valores, são as empresas intangíveis, são empresas incorpóreas. Ela não tem substância física, mas ela existe e tem um valor substancial. Então, existem alguns intangíveis também que a pequena empresa pode ter. Pode ser a sua marca, pode ser um fundo de comércio. São hipóteses que podem surgir e a contabilidade precisa estar trabalhando. Eu sei que isso é um desafio, mas ela precisa estar trabalhando possibilidades de fazer o seu registro e de encontrar o seu valor. Porque para a contabilidade, em qualquer gestão, ela vai trabalhar duas hipóteses. O aspecto qualitativo, ela identifica qual bem, qual direito, qual obrigação, e o aspecto quantitativo, qual é o valor. Né? Então, eu preciso valorar. Né? Aí eu vou buscar parâmetros, um valor justo, o valor de mercado, que eu estou chamando de valor contábil. Então, eu preciso encontrar. É o valor histórico, é da data que eu adquiri, é estudar na reposição quanto custa, então eu preciso criar mecanismos. Então, isso é importante, eu como profissional da contabilidade, ter essa noção para ajudar a gestão, né, na tomada de decisões. Outra coisa também que a contabilidade gera essas informações para tomar decisões são os cálculos trabalhistas, previdenciários de todas as pessoas da empresa. Quem faz também é uma importância na contabilidade, ela gera isso. E quando eu vou dizer que eu vou fazer esse cálculo trabalhista previdenciário, não é simplesmente eu fazer o cálculo ali, mas eu tenho que entender do direito do trabalho. Eu tenho que entender de direito previdenciário, eu tenho que ter noção do que a lei está dizendo, o que é um terço de férias, o que a lei está dizendo, o valor de um aviso prévio, o que é o 13º. Então eu preciso ter esse conhecimento. Você veja a gama de conhecimento que eu vou buscar em outras áreas que vai dar suporte à minha formação, para que eu tenha um conhecimento técnico aprimorado. Então, não é uma área simples, a área da contabilidade, onde você faz um pequeno curso ali e já acha que você já sabe. Contador estuda o tempo inteiro. É lifelong learning, aprendizagem ao longo da vida. Então, a gente está a vida inteira aprendendo. Então, a contabilidade, há uma necessidade disso, porque há mudanças constantes, a gente tem que se atualizar sempre. Aliás, toda a profissão que se preza, né? Não seria diferente para a contabilidade. Então, a contabilidade, o profissional da contabilidade precisa se atualizar sempre. Gerencia todas as questões financeiras da organização com dados. Não dá para gerenciar questões financeiras sem dados. Eu não posso me considerar um bom gestor se eu não tenho números para tomar decisões, entende? Então, quem gera essas informações é a contabilidade. Então, a contabilidade tem que ser aliada o tempo inteiro. Eu digo que tem que estar aliançada. Não dá, não tem como. Por isso que eu coloquei o maior aliado do empresário na tomada de decisões. É a contabilidade, é o maior aliado. A pessoa ainda brinca, né? Estou em crise, vou começar a mandar as pessoas embora. Da contabilidade é o último que você vai mandar, porque você vai depender até para fazer os cálculos dele próprio. Então, a gente precisa compreender esse valor e essa importância que isso tem. Então, o gestor, ele só poderá contar com informações capazes de prospectar sua organização se tiver auxílio do profissional da contabilidade. Gente, é fundamental. Eu não posso, como gestor, excluir o profissional da contabilidade. Não tem como. A minha organização vai ter sucesso
será capaz de prospectar sua organização com o auxílio desse profissional. É aquele que vai dando suporte para que você possa. Fique ligado. A gente percebe a maioria das empresas que não tiveram sucesso não tinha contabilidade efetiva. Pesquisas revelam isso. O maior problema das empresas, hoje pequenas que quebram, a falha está na gestão. E quando você vai olhar aonde está a maior falha na área financeira, e quem é que pode lhe auxiliar na área financeira? O profissional da contabilidade habilitado, registrado no conselho, você olhar o currículo dele, a capacidade técnica dele, porque exige conhecimento, exige aprimoramento constante qualquer bom profissional. Então, o papel do profissional da contabilidade, como gestor das informações, muito auxilia o gestor na tomada de decisões. Ele que vai gerir, gente, todas essas informações. Quando ele vai falar do balanço patrimonial, ele vai ver como é que está a liquidez da empresa, que a disponibilidade dela de caixa, de banco, se tem títulos a receber, pensando na duplicata a receber. Aí ele vai trabalhar, a gente chama de circulante, depois eu entro no não circulante, aí ele vai trabalhar realizado, vai ter uma aula só para eu falar de balanço para vocês, muito legal, que eu preparei para vocês, mas assim, é importante a gente ter esse elo de ligação muito forte, para que a gente possa compreender, né, como eu posso tomar decisões, né, o gestor pode tomar decisões. Na aula 3, eu dando continuidade a essa, eu vou trabalhar um pouco da estratégia, porque eu preciso compreender a estratégia para a tomada de decisão. Porque observe, terminando um pouco essa nossa fala, espero que vocês tenham compreendido a importância, a gestão, né, não pode ficar desaliada da contabilidade, e o que a contabilidade pode gerar de informações, o que ela faz para ajudar o pequeno. Gente, a mente é tudo. Você se torna aquilo que você pensa. Então, vamos pensar no valor que a contabilidade tem, vamos pensar no que ela pode gerar de informações para o sucesso do negócio. Tenho certeza, sem medo de errar, e posso dizer pelos anos de experiência, numa profissão tão linda que é a nossa de contabilidade. Tenho certeza, se eu fizer uma contabilidade efetiva, o empresário compreender o valor do controle, a empresa vai ter sucesso. Não tem crise que derrube a empresa, porque ela vai trabalhar os mecanismos para ela passar pelo vale, passar pela dificuldade e vencer, e seguir, e progredir. Então é isso que a gente deseja a vocês nessa aula 2, que a gente faça uma associação com o valor da contabilidade. Aqui está os meus contatos, tanto no Face como no Instagram. Me siga lá também no Instagram. Se inscreva no nosso canal para poder a gente estar sempre dando informações para vocês imprescindíveis. E não deixe de assistir a aula 3, também está imperdível, onde a gente vai falar da gestão estratégica e a contabilidade, associar a estratégia com o que a contabilidade faz. Fique com Deus e até a próxima.